e amados irmãos e irmãs, hoje, já vivendo essa quinta-feira, dia 9 de julho, nós aqui nos encontramos reunidos e unidos para esse momento de oração, de reflexão, de louvor a Deus, ao início desta noite, justamente para que possamos ter uma noite serena, possamos descansar a nossa alma e assim estarmos revigorados com a presença do Senhor nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, desejo que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus que nos remiu pelo seu sangue derramado na cruz, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje a Igreja celebra a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, Santa Brasileira, que nós conhecemos a sua história, há pouco canonizada. Queremos pedir a intercessão de Santa Paulina pela nossa nação brasileira, sobretudo por todas as pessoas que exercem autoridade em favor do nosso povo. Meus irmãos, é sempre bom ao findar do dia a gente parar, como que olhar para o nosso dia, a vivência do nosso dia, para assim agradecermos a Deus. Vencemos mais um dia, porque Deus caminhou conosco, Ele foi a força a mover a nossa vida, o nosso ser. Eu quero partilhar hoje a expressão ou o pensamento do Papa Francisco para esse dia de hoje na Casa Santa Marta. Ele nos fala de esperança. A nossa alma é uma alma migrante e nossa existência é uma peregrinação, um caminho no qual nunca estamos sozinhos. É a promessa de Jesus que estará conosco até o fim. Nos faz estar de pé com esperança, na certeza de que Deus pode realizar aquilo que humanamente parece impossível. Sua Santidade inspirou sua catequese na passagem do Evangelho de Mateus, em que Jesus promete que estará conosco todos os dias até a consumação do mundo. Uma verdade reforçada também pelo anúncio profético do nome que será dado, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse mistério de um Deus, portanto, cuja identidade é estar com, em particular, conosco. Frisou o Papa Francisco: não é um Deus ausente, levado por um céu muito distante. É, pelo contrário, um Deus apaixonado pelo homem, tão ternamente amante, a ponto de ser incapaz de separar-se dele. Nós, humanos, somos hábeis em cortar ligações e pontes. Ele, pelo contrário, não. Se o nosso coração se esfria ou permanece incandescente, o nosso Deus nos acompanha sempre, mesmo se por desventura nós nos esquecemos dele. Na linha que divide a incredulidade da fé decisiva é a descoberta de sermos amados, acompanhados pelo nosso Pai, de não sermos nunca deixados sozinhos
por Ele. A nossa existência, afirma o Papa Francisco, é uma peregrinação, um caminho, e nossa alma é uma alma peregrina. A Sagrada Escritura, nesse sentido, é repleta de histórias de peregrinos, viajantes, como Abraão, por exemplo, que recebeu de Deus a ordem: sai da tua terra. E o patriarca deixa aquele pedaço de mundo que conhecia bem, que era o berço da civilização do seu tempo. Mesmo que tudo conspirasse contra a sensatez daquela viagem, Abraão parte. Não se torna homens e mulheres maduros se não se percebe a atração do horizonte, aquele limite entre o céu e a terra que pede para ser alcançado por um povo de caminhantes. Em seu caminho no mundo, o homem nunca está sozinho, diz o Papa. Sobretudo o cristão não se sente nunca abandonado, pois Jesus nos assegura não somente ao final da nossa longa viagem, mas nos acompanhar em cada um dos dias até o fim do mundo. Não existirá um dia em nossa vida em que deixaremos de ser uma preocupação para o coração de Deus. Que bonito! Não existirá um dia em nossa vida em que deixaremos de ser uma preocupação para o coração de Deus. E Deus certamente proverá todas as necessidades. Não abandonará no tempo da provação e da extrema escuridão. Essa certeza pede para aninhar-se nossa alma, para não apagar nunca. Alguém a chama com o nome de providência. Não por acaso, diz o Papa Francisco, entre os símbolos cristãos da esperança está a âncora, que exprime que a nossa esperança não é vaga, não é um sentimento momentâneo de quem quer melhorar as coisas deste mundo de maneira irreal, partindo somente da própria força de vontade. A esperança cristã encontra a sua raiz segura daquilo que Deus prometeu e realizou em Jesus Cristo. Por que temer, irmãos? Pergunta o Papa. Se Ele garantiu nunca nos abandonar, e se no início de cada vocação existe um segue-me, em que Ele nos assegura de estar sempre à nossa frente. Com essa promessa, os cristãos podem caminhar em toda parte, mesmo atravessando porções do mundo ferido, onde as coisas não estão bem. Nós estamos entre aqueles que também lá continuam a esperar. Se nos confiarmos unicamente em nossas forças, o Papa afirma, teríamos razões em nos sentirmos desiludidos e derrotados, porque o mundo muitas vezes se mostra refratário às ligações de amor. Mas se em nós sobrevive a certeza de que Deus não nos abandona, que Deus ama a nós e este mundo com ternura, então muda imediatamente a perspectiva. A promessa de Jesus, eu estou convosco, nos faz estar de pé, com esperança, confiando em que o bom Deus já está trabalhando
para realizar aquilo que humanamente parece impossível. O santo povo fiel de Deus, diz o Santo Padre no final da sua catequese, é gente que sabe estar em pé e caminhar na esperança. E onde quer que vá, sabe que o amor de Deus o precedeu. Não existe lugar do mundo que fuja à vitória de Cristo ressuscitado, a vitória do amor. Amados irmãos, nunca se apelou tanto para Jesus. Fica conosco, Senhor. Tanto tempo pelo desespero da cura do coronavírus. Porque, como vimos durante essas semanas, a fé nos sustenta. Nós somos felizes porque cremos na pessoa de Jesus, na sua vida e na sua ressurreição. Mas chamamos o Senhor para ficar conosco, assim como fizeram os discípulos de Emaús, porque a sua presença nos conforta e nos reconforta diariamente diante de tantas dificuldades pelas quais passamos. Depois da ressurreição, os discípulos estavam tristes, porque julgavam ter perdido o Mestre. Desanimados, iam tocando a vida, frustrados pela perda daquele no qual tinham depositado toda a esperança. Nosso Senhor já tinha aparecido para alguns, mas para esses dois de Emaús ainda não. O caminho de Emaús tem muito a nos ensinar ainda hoje. Embora creiamos que Ele está vivo no meio, presente na Eucaristia, por vezes nossa fé fica abalada por diversas circunstâncias que fogem ao nosso nível de fé. Somos limitados, humanos, e não temos firmeza na fé. Por isso mesmo é que constantemente precisamos apelar ao Senhor, da mesma forma que pedimos a Ele para ficar conosco. Pedir também, como diz a palavra de Deus, eu tenho fé. Ajuda-me a ter mais fé ainda. Vejam, queridos irmãos, a nossa reflexão se volta para aqueles 12 quilômetros que distanciavam Jerusalém da aldeia de Emaús. Era uma boa caminhada a pé que aqueles dois discípulos faziam. Nesse trajeto, iam conversando sobre o acontecimento recente que os deixou entristecidos. Neste momento, o próprio Senhor se coloca no meio deles e inicia uma conversa que tem muitas lições a nos ensinar. A primeira lição: você não pode ficar só na caminhada de fé. Você já se perguntou por que Jesus enviou os seus discípulos a evangelizar sempre de 2 a 2 e não sozinho? Pois é, isso tem um sentido que é o companheirismo, a amizade, a ajuda mútua, o ombro amigo, o socorro, o quando for preciso. Fomos criados para vivermos em comunidade. O isolamento atrofia, leva a construirmos conclusões precipitadas e, na maioria das vezes, equivocada. 2 a 2 é sabedoria, é prudência.
Vejam os padres da nossa arquidiocese. Quase sempre todas as paróquias têm 2 sacerdotes. Jesus os enviou 2 a 2. Não fique só. A segunda lição: Jesus está em nosso meio, mesmo que você não perceba. Quando Jesus, já ressuscitado, aparece aos seus discípulos e os envia a levar a boa nova a todo mundo, ele faz uma promessa. Lembre-se disso: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do mundo. Assim como aconteceu com aqueles 2, Jesus se colocou no meio deles e eles não perceberam. Caminharam e conversaram durante toda a viagem, sem se aperceberem que era o Mestre. Mas ele estava no meio daqueles 2. Ele está em nosso meio, conforme a sua promessa. Mesmo que a gente não se dê conta disso, assim como aqueles 2 que a princípio não perceberam. A terceira lição: a palavra de Deus. Lembra-se da saudade como forma de amar do penúltimo roteiro. Então, ler a palavra de Deus é rezar com ela, é uma forma de matar saudades das coisas de Deus. E Jesus conhecia muito bem a palavra, sendo ele mesmo a própria palavra, mas obviamente conhecia também a palavra escrita contida no Antigo Testamento, reconhecendo a ela, e que ele foi explicando para os 2 tudo o que teria que acontecer com ele, pois a promessa sobre ele já estava sendo preparada há muitos anos. E que mais bela expressão para definir a leitura: o ouvir, a oração na palavra. Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava e nos explicava as Escrituras Sagradas? Daí, queridos, a importância de você estar sempre em contato com a palavra de Deus. Porém, um alerta: a palavra de Deus deve ser lida, rezada, sempre a partir de Jesus Cristo, com a igreja e na igreja. Caso contrário, a palavra pode ser interpretada erroneamente, como fazem as seitas, por exemplo. As seitas e tantos grupos que interpretam erroneamente a palavra. Muitos tradicionalistas que distorcem partes da Sagrada Escritura. Tomemos cuidado. A quarta lição: a Eucaristia. Você, assim como milhões de católicos do mundo, deve imaginar a tamanha saudade que deve estar do pão da Eucaristia, da comunhão, nesse tempo da pandemia. Notem que mesmo que se ardia o coração daqueles 2 quando ouviam o próprio Jesus, a pregação da palavra, pare por um momento e imagine que máximo deve ter sido aquele momento. Ouvir dele uma pregação sobre ele mesmo. Que fantástico! Mas mesmo com toda essa cena que nos emociona e nos impacta sobremaneira, foi no partir do pão que eles o reconheceram. Vamos rezar agora então, como nosso agradecimento, Salmo 102.
O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e de todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente e favorável. É paciente, é bondoso e compassivo. Quando os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. 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 Agora nós vamos meditar, escutar, acolher no coração a palavra de Deus. Nós vamos ler o trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, os versículos de 36 a 40. Evangelho de Lucas, capítulo 7, os versículos de 36 a 40. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu, pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés. Enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijo e os ungia com perfume. Vendo isto, o fariseu que havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Queridos irmãos, que essa palavra fale ao coração de todos nós. Entendimento da palavra do próprio Jesus. Não são os sãos que precisam de médicos. Assim compreendemos esse trecho da palavra. Nós vamos passar para o nosso momento mariano, chegando ao final da nossa oração. Quero rezar ante o trono da Virgem Maria,
pedindo por mim, por você, pelas nossas necessidades. Maria, passa na frente, resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai, Mãe, acalmando, serenando, amansando os corações. Vai acabando com o ódio, rancores, mágoas, maldições. Vai terminando com as dificuldades, tristezas, tentações. Vai tirando os teus filhos das perdições. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és a mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, nós te pedimos, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando, curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Irmãos, finalizando esse momento de oração, eu quero apenas tocar em 4 pontinhos de orientação. A nossa Igreja Católica, a nossa Arquidiocese, aqui da região, nós estamos preparando para a retomada da participação de vocês, fiéis, à vida da Igreja, no seu todo. Hoje eu vou dar uma explicaçãozinha do decreto do arcebispo. Muitos leigos aqui da nossa comunidade têm esse decreto em mãos. Eu vou dar uma explicaçãozinha então sobre 4 pontos: o atendimento de confissões, as bênçãos e a orientação espiritual na igreja matriz ou na secretaria. Então, o atendimento de confissões, ele deve ser agendado, então, na secretaria da paróquia, ou por telefone ou pessoalmente, falando com a secretária. E nós vamos usar aquilo que se pede: a higienização, o distanciamento, a máscara, para esse atendimento, um certo distanciamento do padre e também do fiel. Então, o decreto diz: escolha-se um espaço amplo e arejado que permita manter o distanciamento entre o padre e o fiel, sem comprometer a ninguém. Ao término de cada atendimento, proceda-se à higienização das mãos e das superfícies utilizadas. Então, se eu atender aqui na igreja, a sacristã já sabe que aquele banco ele vai ser higienizado, ele vai ser limpado. Amanhã eu passo mais um pouquinho das orientações para vocês, então, do nosso retorno à vida da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável, que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga paz, que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
vocês todos tenham uma noite muito confortável, agradável, feliz, abençoada. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.